Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram, Facebook e WhatsApp. Mas, antes de começar a gravar nossa mensagem, eu gostaria de orar, pedindo a Deus a unção do Espírito Santo para que esta gravação seja poderosa e possa alcançar os fins aos quais nós almejamos, que é trazer consolidação, trazer solidificação, trazer base para um cristianismo saudável. Pai, obrigado porque o Senhor tem me chamado para pregar o teu evangelho para o teu povo. Sabemos, Pai, da grande responsabilidade que é, mas para tanto, Senhor, eu preciso que o Senhor me unja com o seu Espírito Santo para que eu possa fazer meu trabalho de maneira efetiva. Abençoa também e conceda-lhes espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra àqueles que nos assistem. E desde já, papai, nós queremos dar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, papai, em o nome de Jesus. Queridos, o tema de hoje é a incredulidade como rejeição da pessoa de Cristo. E aí que entra o problema, porque se você rejeita Cristo, não tem mais nada, está tudo acabado. Então, em João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, crê em Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, a incredulidade é o oposto de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que eu queria te compartilhar que a incredulidade é uma coisa sutil. Ela não é velada, ela não é explícita, ela não é determinante no primeiro momento. Mas o final dela é lhe desviar da presença de Deus, da presença do Espírito Santo e da presença do próprio Senhor Jesus. Então, nós precisamos, amados, crer naquilo que lemos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão somente pela verdade. Encontramos uma coisa muito interessante em Mateus 13, 57, 58, que diz o seguinte: e encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou ali muitos milagres. Veja, o Senhor Jesus não precisa da sua fé para realizar um milagre. Claro que não. Porém, se o milagre de Jesus não contribuir com a sua fé, com mudança de paradigma, com impactação do reino de Deus, então não adianta você fazer milagre. Eu, por exemplo, eu já tive experiência de muitos milagres, inclusive através de algumas orações que fazemos. Porém, eu creio em Deus por crer, simplesmente, não porque eu vi um milagre. A maior prova de milagre o povo de Israel passou na caminhada do deserto, mas isso não fez com que eles acreditassem em Deus. Deus perguntou para Moisés: Moisés, até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando esse povo vai duvidar a despeito de todos os milagres que eu fiz na frente deles? Então, o milagre não é algo inerente a você ser impactado, mas é para provar o poder de Deus no meio de uma geração corrompida e corrupta na qual nós vivemos. Então, meus amados, não dependa de milagre. E milagre é bom? Claro que é. Eu amo presenciar os milagres do Senhor. Porém, este não é o fator determinante para a minha fé. E eu queria também convocar você a crer simplesmente no que Deus fala, porque é o suficiente. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade é fé ao contrário, é o contraponto da fé. Então, nós vemos que Jesus, a despeito de todos os milagres que ele fez em todos os lugares,
mas na sua própria terra ele não fez. Sabe por quê? Quando alguém via ele fazer uma obra poderosa, perguntava, mas espera aí, esse camarada não é o filho de Maria e de José, e as suas irmãs não é fulano, fulano, fulano? É. É que ele pensa que é para fazer alguma coisa. É um cara comum, igual a todo mundo. Então, amado, Jesus não é comum. Jesus é sobrenatural. E eu e você, em Jesus, olhe bem, somos também sobrenaturais. Isso é uma verdade difícil de uma pessoa normal aceitar. Mas, se Deus é todo-poderoso, se Deus é sobrenatural, se eu e você somos filhos de Deus, nós também somos sobrenaturais. Só que nós precisamos agir como tal no nosso dia a dia, no nosso testemunho, na sociedade em que nós vivemos. Nós precisamos demonstrar essa sobrenaturalidade em nós. Agora, se você próprio não acredita, ninguém mais vai acreditar. Então, temos que ter isso em mente com muita tranquilidade. Veja, a incredulidade fecha portas e até mesmo o agir de Cristo. Incredulidade não pode ser nomeada na nossa vida, no nosso meio. Deus respeita o livre-arbítrio, mas onde há incredulidade, ele retém as suas bênçãos. É simples assim. Deus respeita o livre-arbítrio. Ele não vai deixar de ser Deus porque você não crê. Mas eu preciso crer para viver a vida feliz que Deus preparou para mim. Então, onde há incredulidade, o Senhor retém as suas bênçãos. Agora, a fé não força milagres, mas ela alinha o coração com o coração de Deus para você poder recebê-lo. O centro da incredulidade, preste bem atenção nisso, porque isso é muito sério. O centro da incredulidade é recusar o senhorio de Cristo. Vamos ver um versículo que nos baliza muito bem nisso. João 16, 8 a 11, nos diz o seguinte: quando ele vier, aqui Jesus está tratando do Espírito Santo, que até aquele momento não tinha vindo para permanecer no coração dos homens. Ele vinha, fazia missão e voltava. Mas vem a promessa de Cristo. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. Não é você, não sou eu que vai convencer ninguém de pecado. É simplesmente o Espírito Santo de Deus usando a sua e a minha vida. Vamos lá. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, o maior pecado que um homem comete é não crer em Jesus, porque aí anula todas as possibilidades de bênção, de salvação, de libertação, de cura, de reino de Deus. Então, o maior pecado do ser humano é não crer em Jesus, a despeito de tantas lições, de tantas pregações, de tantas evidências que nós temos no nosso dia a dia. Também convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Querido, não adianta você e eu orarmos pedindo para Deus salvar o Satanás. Não tem saída, ele já está condenado e está apenas cumprindo tabela, cumprindo o programa de Deus, mas ele já está com o final dele decretado, lago de fogo. É para lá que esse cidadão vai, juntamente com todos aqueles que se ligarem a ele, em obediência, em adoração a ele, em praticar os princípios dele, etc, etc, etc. Então, veja só, o grande papel do Espírito Santo, o maior papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Até porque, se você não se acha um pecador, veja bem, você não vai precisar de salvação. Salvação é para quem está perdido.
Eu vou te dar um exemplo prático. De repente você está na praia, se afasta um pouco ali da orla, vai para mais fundo do mar, e aí quando você se dá conta, você não acha mais o chão para pisar, e a onda começa a lhe arrastar, você entra em desespero, começa a levantar os braços, gritar por socorro. Então alguém imediatamente chama um bombeiro que está ali, um salva-vidas, e manda que ele vá te salvar. Então o salva-vidas vai, joga uma boia e o camarada se segura naquela boia e o bombeiro puxa pela corda aquela boia para a praia. E quando o cidadão se encontra deitado na areia, ele diz: fui salvo. Ou seja, ele estava numa situação iminente de morte, não havia solução. Então Jesus vem e tira ele daquela situação e põe ele num lugar seguro. Então salvação é isso. O mundo no qual eu e você vivemos é uma selva, é uma barbaridade, é uma doideira, é um mar de morte. Então Jesus vem e tira você e a mim desse mar de morte, de vida final iminente, e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Isto é salvação. Então, quem não acha que está perdido, quem não acha que está se afogando, não vai pedir salvação. É simples assim. Portanto, salvação é para quem reconhece que não tem saída, que ele vai morrer e que ele precisa de uma ajuda do alto para tirá-lo daquela situação. Então, esse pecado que o homem comete por não crer em Jesus acarreta todos os demais malefícios na vida dessa pessoa. Então, veja bem, a grande maravilha é que Deus lhe amou e me amou tanto que entregou seu próprio filho Jesus, seu único filho Jesus, para morrer numa cruz, uma morte vergonhosa, uma morte dolorosa, uma morte terrível, mas para que através dessa morte eu e você fôssemos livres do pecado e fôssemos morar no céu com Jesus. Então, meus amados, não brinque com essas coisas, porque isso é coisa muito séria. Tem gente aí que diz que, não, você pode nascer e morrer várias vezes, e no final você vai ser aperfeiçoado. Querido, Deus não é irresponsável. Deus não é masoquista. Deus não iria sacrificar o seu único filho simplesmente por prazer. Isso não existe. Mas Deus não queria ter um único filho. Ele queria ter uma grande família de filhos e filhas iguais a Jesus na santidade, no caráter, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, foi necessário que Deus sacrificasse seu filho por amor de mim e de você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E ele diz que Deus não fala de amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Jesus fez o sacrifício que o Pai mandou, mas a responsabilidade de aceitá-lo ou não é sua e minha. E te digo mais, Deus não está preocupado se você não aceitar Jesus. Ele sabe que você tem livre-arbítrio e que você pode escolher, mesmo erradamente, o caminho que você quer seguir. E o Senhor não vai interferir. Entenda isso, amado. Jesus não vai te obrigar de maneira alguma a entrar no céu. A escolha é sua. Por outro lado, o diabo também não pode nos levar para o inferno, porque nós temos uma escolha. Então a Bíblia diz: hoje escolhais a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pela honra e glória do nome de Jesus, eu posso dizer o mesmo na minha família real. Eu tenho 3 filhos, 6 netos, um bisneto, o segundo chegando, e eu e a minha casa, amado. Que alegria que eu tenho no meu coração. Eu e a minha casa
servimos a Deus de todo o nosso coração. Meus filhos são envolvidos na obra, são pastores, são líderes, estão levando uma vida de honra a Deus. Isso é o maior presente que eu posso ter depois da minha salvação, porque eu primeiro também preciso ser salvo para poder depois levar outros a esse mesmo caminho. Então, a salvação é o ápice do ser humano. E manter essa salvação é nossa responsabilidade. O Espírito Santo está sempre pronto a nos ajudar. Porém, eu e você temos que pedir a intervenção dele, a ajuda dele. A nossa missão aqui na Terra, entre outras coisas, além de viver em santidade, dar testemunho, é ganhar vidas para Jesus. E eu e você, querido, não vamos ganhar vida simplesmente porque nós somos inteligentes, porque nós somos bonitos, porque nós fizemos um curso bíblico, por nada disso. Claro que tudo isso é importante, mas nunca se esqueça, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não faz isso sozinho. Por quê? Porque o homem natural não consegue perceber o Espírito Santo, porque ele não é uma pessoa de carne e osso. Mas eu e você somos pessoas de carne e osso. Então, quando a gente fala movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo age na mente, no coração da pessoa, para acreditar naquilo que você está falando e aí vir a aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Eu acho o Evangelho uma coisa extraordinária. E todo dia, veja bem, eu peço ao meu Deus que me ajude a viver em santidade, que me ajude a fazer a vontade dele, que me ajude a agradar a ele. Não é porque eu já tenho 73 anos que eu já cheguei lá. Não, eu preciso me manter puro, santo, honesto em todos os dias da minha vida. E como é fácil, querido, você resvalar o pé e sair desse caminho. Então, é necessário, eu e você, de todo o nosso coração, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guarde, que nos proteja, que nos blinde das astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, amado, ele é velho. O diabo tem experiência. O diabo sabe como tirar você e eu do caminho. Mas nós temos um ser maior, que é o Espírito Santo, que mora dentro de nós. E se você pedir, tem que pedir, ele vai agir, vai te libertar, vai te proteger, vai te ensinar, vai te guiar. Gente, a vida sem o Espírito Santo não tem a menor graça, porque você vai fazer só besteira o tempo inteiro. Como é fácil, amado, você se desviar dos santos caminhos do Senhor. Não pense que você, eu sou santo, eu não vou me corromper, eu não vou cair em pecado. Para de falar bobagem. Quanto mais você se orgulha da sua santidade, mais você está demonstrando que você não é um homem santo. Você é um religioso. Felizmente, amados, as igrejas evangélicas estão cheias de religiosos. Não sei, só Deus sabe, quantos daqueles que ali congregam vão subir com Jesus no arrebatamento. Eu também não sei. Mas eu oro para que o Senhor me mantenha vigilante, em santidade, porque eu quero subir com Jesus. Eu quero fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro, lá no céu, com meus irmãos que já morreram e que vão ressuscitar para estar conosco fazendo uma grande festa que vai ser lá nos ares, não é na terra, é nos ares. Então, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso instrutor de justiça, é o nosso protetor, é ele que nos livra das astutas ciladas do inimigo a cada dia. Portanto, seja grato ao Espírito Santo e procure orar a ele para você se livrar desse mundo tenebroso ao qual vivemos. Veja só, quem não crê em Jesus não vai ser condenado, já está no presente momento condenado. Porque se ele morrer agora, ele vai direto para os quintos do inferno.
Em contrapartida, aqueles que estão firmes em Cristo, se morrer agora, vão direto para o paraíso de Deus. Isso é uma segurança, isso é uma opção, isso é uma bênção da qual eu e você não podemos duvidar. Agora, veja bem, quem duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Isso é muito sério, amados. Olha o que nos diz Tiago 1, 5 a 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Agora, você sabe, amado irmão, irmã, por que as pessoas não pedem a sabedoria a Deus? Porque elas acham que tem. E não tem, meu amado. Existem 4 tipos de sabedoria: animal, terrena, diabólica e aquela que vem do alto. A sabedoria de Deus. Então, a sabedoria do mundo ela é animal, ela é terrena e diabólica. Essa sabedoria eu tenho de sobra você também. Agora, a sabedoria boa, que é aquela que vem do alto, a gente precisa pedir. E pedir com fé. E a boa notícia, amado, é que se você pedir com fé, Deus dá. Então é simples. Se você reconhece que não tem sabedoria, eu reconheço que não tenho sabedoria do alto. Mas eu peço todo dia que Deus me dê essa sabedoria. Agora, olha o detalhe interessante do versículo seguinte. Peça, porém, com fé. E aqui está o contrário de incredulidade. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Incredulidade é dúvida. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. O Senhor não gosta de incredulidade. Então, eu e você precisamos cuidar para não cair nessa cilada e vir perder aquilo que é mais precioso, que é a bondade, o amor, a graça do nosso Deus. Então, veja só, não duvide. A dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Veja mais. Em João 1, 11 e 12 diz assim, ele veio para os que eram seus. Jesus era judeu e veio primeiramente para o judeu. Aí ele fala, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, que era o judeu, mas os judeus não receberam Jesus e até hoje eles não aceitam Jesus como Salvador das suas vidas. Mas vai chegar um dia, e a Bíblia profetiza isso, que todo Israel será salvo. Porque Israel vai se sentir cercado de todos os lados pelos exércitos inimigos, e não haverá ninguém aqui da terra que se atreva a entrar na guerra para defender o judeu. Nessa hora, quando ele se sentir totalmente perdido, derrotado, naquele mar, sem salvação, eles vão dobrar o joelho e clamar, Senhor, envia Jesus para nos salvar. E sabe o que vai acontecer, amado? Jesus vai vir com os santos que estão com ele lá. Vamos vir em cavalos brancos, lá na região do Armagedon, lá em Israel. E ali o Senhor virá e vai separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. E ali ele vai dizer para as ovelhas, vinde bendito de meu Pai, toma posse do reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. E para o outro lado vai dizer, aparta-se de mim, vocês que praticam iniquidade, vão para o inferno de Satanás e seus anjos. Opa, será uma sentença dura. E aí, o Senhor vai matar os inimigos de Israel, e naquele único dia todo Israel será salvo. Porque o problema do Israel hoje é orgulho. Eles acham que são bons, que são os melhores, e que eles são amigos de Deus. Tem a Bíblia, tem os patriarcas, tem as promessas, tem tudo, e tudo isso é verdade. Mas falta a humildade de reconhecer que eles estão perdidos sem Jesus. E aí só Jesus salva, não tem outra
outra solução. Não tem pastor, não tem bispo, não tem papa, não tem apóstolo, ninguém salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. E Ele quer nos salvar. Mas, se você não reconhecer, preste bem atenção, que você é um pecador, você não vai recorrer ao Salvador. Então, eu e você, meu amado, temos que ter consciência, a certeza de que nós somos falhos, nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. E aí o Senhor abriu o leque para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui vem mais uma vez a fé. E aqui que a incredulidade anula a bênção da fé. Portanto, meu querido e amado irmão, ouvinte, atente nessas palavras, porque elas não são minhas, são palavras de Deus, são palavras de vida eterna. E Atos 16:46 diz assim, ó. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiramente a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ou seja, Deus trouxe a salvação primeiro para o judeu. Mas o judeu simplesmente não quis. Aí ele falou, tá bom, já que você não quer, nós vamos para o outro lado que quer. Que os gentios, que é eu e você, que no passado éramos chamados de gentios, agora nós somos filhos do Deus vivo todo-poderoso. Porque agora eu quero que os irmãos saibam o seguinte, essa rejeição de Israel a Jesus foi proposital. Foi Deus quem assim determinou. Então vai chegar um dia que ele vai mudar esse decreto. Por quê? Se os judeus aceitassem a Cristo, eu e você não teríamos a menor chance de salvação. Então Deus é tão bom que ele encerrou os seus próprios descendentes na incredulidade, para que os gentios, que não tem nada a ver com o peixe, entrassem na oliveira verdadeira e se tornassem crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Então, não fique bravo. Eu conheço pessoas que têm raiva do judeu, porque o judeu não aceita Cristo. Querido, isso é um propósito de Deus. Não foram os judeus que escolheram esse caminho, mas Deus assim prescreveu, porque Deus ama todas as pessoas, gentio e judeu. Mas ele sabia que se o judeu aceitasse de primeira, não ia sobrar nada para nós gentios. Então ele preferiu encerrar o judeu na incredulidade para que eu e você, como gentios, aceitássemos esse presente, essa salvação. E agora que boa parte do mundo ímpio se converteu e vai se converter mais ainda, vai chegar a vez que Deus também vai salvar o seu povo judeu dessa incredulidade propositada do próprio Deus. Então, como o judeu, em primeira mão, rejeitou a Cristo, Jesus nos colocou da vez de nos aceitarmos como nosso único Senhor e Salvador. Então, esses são os mistérios do Evangelho. Mas, amado, o negócio é o seguinte, o tempo acabou. E eu quero pedir ao doce Espírito Santo que naquilo que eu não fui capaz de mencionar, de ensinar, de orientar, de informar, que o Espírito Santo possa completar a obra e todos aqueles que nos assistiram recebam a dádiva da salvação eterna, porque o Espírito Santo nesse momento te convence de que você é um pecador e que ao mesmo tempo você precisa de um Salvador. E esse Salvador chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa pregação. Abençoa, meu Deus, a todos aqueles que nos assistiram. Dá a eles saúde, prosperidade, graça, sucesso.
E a ti, meu Pai, pessoalmente eu peço que o Senhor nos conceda toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que o Senhor seja bendito e abençoado pelo teu povo, hoje e para sempre. Amém.